Quando pudermos começar. Olá, eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana nós vamos falar de Dark, a série alemã que está arrasando. E para falar com a gente aqui no estúdio, o Paulo César, meu querido amigo do grupo de pesquisa lá da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Sandra? Que prazer estar aqui. Olha, Paulo César Filho, Sim. ele é aluno já de pós-doutorado, mas ele tem mestrado. Do doutorado. Mas você já tem o mestrado, Isso, tudo. isso. Em que área que é seu mestrado? Literatura portuguesa. Isso. Você trabalhou o quê? Olha, eu trabalhei com folclore, trabalhei com religião popular e principalmente a figura do diabo. Opa! O diabinho da mão furada, não é o diabo mau, não é o Lúcifer. Uhum. É mais um duende, um gnominho. Um gnominho, muito bem. É tipo Once Upon a Time. Exatamente, tipo Rumpelstiltskin. Exatamente. Muito bem. E agora que você está fazendo doutorado, você está trabalhando com o quê? Agora, conto de fadas de autoria feminina. O projeto, na verdade, a grande base do projeto é a tradução dos 25 contos de fadas da Madame Donois, que ainda não estão disponíveis em português. Eu já procurei isso para fazer o trabalho também. Então, 3 já estão prontos, sendo que o primeiro conto de fadas literário eu também já terminei esses dias. Uhum. E terminada, lógico, essa tradução comentada e todas essas pesquisas para delinear, não é? Uhum. O conto de fadas como um gênero literário. Uhum. Queremos ter uma edição fazer uma publicação dessa obra completa. Nossa, que maravilha, que maravilha. Quando eu estava fazendo o trabalho do Once Upon a Time, né, da série e tal, eu procurei muito os contos dela e não tinha em português. E é difícil encontrar, inclusive, em francês, né? Exatamente. O original é difícil encontrar. E eu lembro de uma palestra que a Sandra deu. A Sandra A Sandra, sim, a professora Sandra, numa das nossas monstras, e ela comentou sobre um pássaro azul na série Once Upon a Time, e a Madame Donois tem o conto Pássaro Azul. Sim. Na hora eu lembrei e, enfim, isso em breve vai estar bastante disponível. Mas com certeza, você me avise, por favor, sim, né? Bom, vamos falar então da nossa série, Dark. Dark é uma série alemã, é um drama, um suspense que foi criado por Barambo Odar. E os nomes alemães são bem difíceis, tá? Então, Gente Friese. E distribuída por Netflix em 10 episódios. Ela está na primeira temporada, já está confirmada a segunda temporada. E, assim, ela é a primeira série alemã em streaming e tal, e que a gente tem acesso a ela, né? É fácil, né? Está dando muito, muito ibope, está dando... Exatamente. Bastante, parece que teve um pacote, né? A Netflix disponibilizou uma quantia grande em dinheiro, da ordem de bilhões, para alguns países da comunidade europeia desenvolverem séries originais. E parece que essa foi uma das primeiras e deu super certo. Deu super certo. Porque aí você já tem dentro daquele mesmo pacote, você tem a Casa de Papel, várias séries aí. E aqui no Brasil, no caso, foi o 3%. Com certeza. Aqui também, inclusive, os roteiristas falam muito bem de 3%, né? A gente já está na segunda temporada de 3%. Quem vê o Black Mirror adora o 3%, né? Com certeza. E olha, a Vanessa Oliveira veio aqui, né? O Leonardo, eles vieram aqui assim que... Lá quando o nosso programa estreou, foi um dos primeiros programas feitos aqui, né, do Mega Séries. Bom, vamos falar sobre a trama. Vamos ver. Então, 2019, na cidade, é uma pequena cidade de Winden, município industrial alemão, cujo maior destaque é sediar uma usina de energia nuclear. O jovem Eric, ele desaparece, o que lembra muito... a outra série, né? Exatamente. Stranger Things. Então, ele desaparece, ele estava junto com o irmão, passeando, de repente o menino some. É um menino mais ou menos de uns 9 anos, um pouquinho mais velho só que o de Stranger Things. E também conta a história de Ulrich Nielsen, e que é o pai do Eric, né? E que ele vai em busca do filho desaparecido, e aí começa uma série de indagações sobre a personalidade do próprio Ulrich, de onde ele estava, mas também o principal é o quando. Exatamente. Né? Quando ele está. Bom, nessa história, o Ulrich tem uma namorada, pelo menos é um caso, né, na verdade, porque ele é casado e tudo,
que é a Hannah, que ela é a mãe de outro personagem dos principais, que é o Jonas, que é um menino, né, tem uma série de problemas existenciais, ele sofre de crises de depressão. Principalmente depois da morte, né, do pai, morte trágica. Né, uma morte trágica, né, do suicídio do pai dele. E assim, vai se desenvolvendo a história, né, e, bom, vou te perguntar, vamos começar a conversar um pouquinho sobre a série. Bom, em alguns momentos se fala explicitamente sobre Fausto de Goethe, por exemplo. Tem uma intertextualidade também com Shakespeare, com obras, com peças, né? Com a Bíblia bastante forte. Com a Bíblia muito forte também. E são todas muito explícitas. Exatamente. Né? E uma das coisas acho, principais que me chamou a atenção foi os assuntos em torno desse número 33, não é? Em muitas ocasiões esse número aparece e é um número importante assim para a espiritualidade, né, para a Cabala, enfim, para várias correntes místicas, porque estudando um pouco para vir aqui, eu li que o número 33 ele é o número assim da perfeição, da liderança, né? Os números repetidos 11, 22, 33 são todos números muito fortes. E tem uma série de acontecimentos com esse número, a morte de Jesus, não é? Com 33 anos, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele morreu às 3 da tarde. As pessoas que estudam mais a fundo notam a ascensão de Hitler em 1933. Ele se suicidou às 3h30 da tarde. Tem muita coisa. Muitos elementos do 33. E na série eles fazem essas viagens, não é? Por dobras, que eu vou falar depois também das dobras, não é? Desses buracos de minhoca, digamos assim. De 33 em 33 anos, né? Então a gente tem 2019, 86, que é o ano justamente de Chernobyl, não é? Isso. E 53. 53. Então, e são dobras. Tem um detalhe, a gente não costuma dar muito spoiler. Maravilha. Tá? Mas assim, eu acho que isso não tem muito problema, porque qualquer site vai falar. Então, a gente vai falar muito mais do como é construído, né? Da obra, como é que ela é construída, citações, são fontes ali que são muito, muito evidentes. Porque se a gente contar muito também, pessoal, Dark é uma série sensacional. Eu sempre falo pro pessoal que vem me perguntar e que muita gente desiste, assim, chega lá no metade do segundo episódio, ou assiste o primeiro e fala, não, achei muito lento. Chegue, passe do segundo episódio. É verdade, passe. Não é? Sim. Eu acho que é um momento, assim, é uma série alemã que tem um ritmo muito diferente, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que a gente está desacostumado um pouco com esse clima mais europeu e essa... Parece que quem assistiu aos filmes desse diretor tem já consegue imaginar um pouquinho da pegada dele, né? Que tem uma coisa mais de ação, mas também existe... um trabalho complexo por trás, né? Lógico, a gente vai falar um pouco mais de viagem no tempo, mas o Dark, eu acho que desde a fotografia até... É primoroso, exatamente, né? a posição das câmeras é algo muito, assim, bonito de se ver. Sim. Não é clichê. Exatamente, porque assim, eles, embora seja uma série, porque normalmente quando você fala de série, você está falando de uma produção industrializada. Exatamente. Certo? E assim, não é o caso, porque o refinamento também da produção sonora, o áudio, é impressionante aquilo, né? É impressionante o design de som. E só falando de dobras, mais uma coisinha, desde a abertura, não é? A abertura já trata de dobras, então... Né? Não é? Aquela abertura trabalha com duas, né? com entradas e saídas de uma mesma imagem, né? Rostos que vão se juntando e se desdobrando, ou seja, está tudo vinculado a essa questão das dobras do tempo, das dobras temporais. E o duplo, né? O que é o real no final das contas, não é? E então, tudo acontece numa única cidade, o espaço é o mesmo, o que muda são as relações temporais. Exatamente. E tem uma coisa que é interessante, que na verdade eu só parei para pensar depois de muito tempo. Eu imaginava, por exemplo, que os 3 eixos, assim, passado, presente e futuro, eram linhas paralelas. Mas na verdade é uma linha temporal só, não é? E comentando um pouquinho de literatura a respeito desse tema das viagens no tempo, a obra canônica do Stephen Hawking, né? Uma breve história do tempo, ele comenta um pouco sobre a possibilidade de viagens no tempo, e ele diz assim que
é possível que a gente volte, e a série trata muito disso, isso que é bacana. É possível que a gente alguém do futuro vá para o passado, só que não dá para alterar a linha do tempo. Porque você vai viver você pode ver uma história paralela no passado, mas você não vai alterar a linha principal, não é? Eu não sei, eu acho que isso dá para comentar. Tem uma carta, não é, que o pai do Jonas escreve para ele, não é, logo no primeiro episódio, e essa carta fica escondida durante muito tempo, e alguns fãs da série comentam, mas espera aí, essa carta depois vai aparecer em outro momento, mas são 2 cartas, não. O fato de ele ter recebido uma carta e depois essa carta ter sumido, ele ter aparecido de novo com outra carta, é uma prova de que por mais que ele possa voltar no tempo, a linha principal não vai ser alterada. Essa carta vai chegar às mãos dele. Em alguns momentos, a impressão que dá é que existem realidades paralelas. Exatamente. Porque quando você tenta alterar o tempo, você de repente cria uma outra realidade. Sim. Né? Então, você cria dimensões paralelas de presente e de futuro. Exatamente. Né? Então, fica uma coisa assim, é muito estranho, porque você fala, será que é possível? Será que é isso que é a proposta da série? Ela é muito enigmática, não é? Exatamente. E ainda nessa linha do Stephen Hawking, ele diz que, por exemplo, a viagem para o futuro é uma coisa que, com o avanço da tecnologia e da ciência, é algo possível, não é? Só que, segundo ele, o passado não tem essas dobras no tempo. Certo. Então, se alguém do futuro vem para o passado, nada vai ser alterado até chegar lá. Porque ele já é concretizado. Já é concretizado. Exatamente. Agora, parece que no futuro essa dobra já está, digamos assim, aberta. Ela então, é maleável. É maleável, porque a ciência já conseguiu chegar a esse... E talvez seja uma das questões da série, né? Tem alguém querendo a possibilidade de transitar entre os 3 tempos e alterar a linha do tempo, né? Algo que até então não está alterada. Certo. Né? Assim, retomando também questões de mitos, né? Porque os mitos são muito presentes na série. Um dos mais claros, óbvios também, é a questão da Ariadne e o fio condutor, né? O fio de Ariadne, que ele vai aparecendo, inclusive com uma das personagens, numa cena em que ela é atriz e ela fala da peça, né? Exatamente. Tem um núcleo, né? Eu acho que alguns episódios dedicados a essa preparação da peça e à apresentação, que faz com que a gente, né, ponha atenção nisso, ou seja, a série quer dizer algo com isso. Exatamente. A série quer dizer algo com essa... E está tudo muito interligado, porque quando se descobrem os caminhos pelas cavernas e tudo mais, é o fio de Ariadne, né, que vai orientando isso. Aquele símbolo quase impronunciável, né, que é a triquetra, que aparece em Harry Potter e outros. Também é um pouco disso, né? São aqueles 3 vértices que estão juntos ali naquele meio, que seria aquele centro, né, das cavernas, cada um apontando para um determinado lugar, que no caso, na viagem do Ulrich, do policial, ele se perde um pouquinho nessa ele não tem noção. Não tem noção do que está acontecendo. E aí fica a dúvida, né? Os 3 vértices estão juntos, mas na verdade, aquele meio é algo... eles não se tocam, não é? Esses 3 vértices. Você pode transitar entre eles, mas eu acho que a grande questão é você descobrir o que você faz para que você possa, tem a ver com Noah também, né? Para que você possa ficar indo e voltando o tempo inteiro e não sem fazer alteração alguma nesses planos, né? A questão também, assim, a gente tem mitologia, mas temos também a presença forte da religiosidade, dos mitos judaico-cristãos que estão aí. Uma coisa que a tradução, né, ela vem com Noah. Só que seria Noé. É uma clara citação, a arca de Noé e tudo e mais. Ele fala, né, na parte uma das partes lá da cadeira, né, que ele seria um Noé, que aquele lugar, aquele quartinho seria a arca, não é? Então a gente fica na dúvida, ele está tentando salvar alguém de algum futuro. Ou não, né? Ou não. Resgate, enfim. Assim, nós vemos esses personagens também, por exemplo, o Ulrich, né? É difícil falar o nome dele, mas enfim, o Ulrich, ele é o pai, mas ele é um personagem um pouco tosco, né? Sim. Cada personagem é interessante a gente ver porque eles têm uma marca muito clara de personalidade. Muitas vezes eles são estereotipados mesmo. Exatamente. Então ele é um homem meio grosseirão. O estereótipo do policial grosseiro, assim, ele né? é grosseiro, mas ele renega, né? Por exemplo, o outro estereótipo do policial grosseiro do passado. Ele é exatamente tudo que ele não quer ser. Sim.
né? E parece que com esse regresso, quando eu acho que é algo que talvez toque a todos nós, quando a gente volta depois de uma sequência de amadurecimento, ele consegue rever isso de um outro lugar, acontece uma transformação gradual com esse personagem até o final da série, né? Ele vai adquirindo uma humanidade que ele já tinha, claro, mas assim, vai ficando cada vez mais, talvez passional, não é? Essa coisa o irmão dele, né? Havia sido a primeira criança. Exatamente, sequestrado. Isso. Ou desaparecido. Desaparecido. Então, com o desaparecimento do irmão e depois do filho, ele faz a relação. Exatamente. Talvez ele se torne a pessoa, assim, o personagem mais... como a gente pode dizer? Não passional, mas mais... angustiado e determinado. Angustiado, determinado, também, né? Patético, nesse sentido de patos mesmo, né? Muito carregado de patos. Isso, voltando à ideia de patos também, que você acabou de falar, a questão da empatia. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, de que personagem você gosta? E é engraçado, porque essa série, ela tem uma questão de empatia, porque você não consegue se apegar a nenhum personagem. Ela é um zero empatia. Eles são personagens muito frios e eles são como todos eles manipulados, não é isso? Exatamente. Não sei se você concorda. Sim, e até nessa mesma esteira também tem uma outra crítica que o pessoal fala, mas eles se encontram em determinado momento consigo mesmos ou com outros personagens, mas eles não se reconhecem. Como assim, a gente chega no futuro, eu já me encontrei e eu não me reconheço? Eu acho que é um pouco disso, é um estilo de vida, talvez uma realidade, né? Assim, mais... aquilo a gente já comentou sobre ser uma série que se passa num contexto mais alemão, em que não haja essa... porque a gente vê o Jonas triste por ter perdido a namorada. Sim. Mas é uma tristeza que... eu não sei se chega a ser algo tão profundo, avassalador. Eu acho que assim, a tristeza do Jonas é muito mais pelo pai. Exatamente. É muito mais pessoal do que o reflexo do outro, não sei. Sim. Ele tenta se encontrar, enfim, é muito mais uma coisa de eu estou perdido do que propriamente eu sinto saudade do meu pai. Literalmente ele se encontra. Literalmente. Ou não, né? Porque ele tá, a impressão que eu tive é que ele está... Não vamos falar disso, porque para não estragar. Mas, enfim, tem algumas perguntas. E vamos falar também da relação com outros filmes. Por exemplo, eu estava levantando porque eu adorei. Eu assisti, assim, e gostei muito. Eu recomendei para todo mundo. Tá? Eu já assisti 2 vezes a série. Assim, eu vi muitas relações, por exemplo, com Inception, com Magnólia. Não sei se você chegou assim. Então, Magnólia é um filme de 99 do Paul Thomas Anderson. A gente fala daqui a pouco. Stranger Things. Bastante. E vamos fazer um intervalo, a gente já volta para falar um pouquinho? A gente já volta, fica com a gente. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, manda pra gente. A gente responde pra você. Ou tenta. Tá bom? Até já. Isso. Estamos ao vivo. Assim, eu assisti a série, realmente é uma série que eu... São muitas perguntas, né? É que se a gente vai por essa área assim, mais mística, a gente fica já com os olhos treinados. Exatamente. Não é? E eu acho que talvez não seja tanto a proposta, não é? Partir para uma discussão mais... Não é? Do campo mais cabalístico da coisa. Pode ser, olha... Apesar da figura do Noah. Então, eu acho mesmo que tenha essa intenção. Eu acho que tem essa intenção e tem a mistura de ciência e bem essa questão filosófica da pós-modernidade. Se a gente vai para a religiosidade, se vai para o que é a fé, o que é isso, né? Essa novo comportamento do ser humano diante da ciência e da religião. E da religião, porque as figuras, digamos assim, os embates religiosos, né? Que tem um embate bem forte entre o Noah e o Mikkel, quando ele retorna... Não conta muito. E tem essa coisa, acreditar ou não em Deus. Isso. Não é? Eu sou ateu, acredito no Big Bang. E aí o outro... Da criança. É impressionante esse relato da criança, né? Quando ele ressurge. Sim. Muito bom. Podemos voltar? Estamos retomando agora, tá bom? E voltamos para o segundo bloco do Mega Séries. Hoje falando da série alemã Dark. E aqui no nosso estúdio da Mega Séries, ao vivo... O Paulo César falando num bate-papo aqui sobre a série. Olha, eu vou fazer uma citação, porque assim, a segunda temporada, ela já está sendo feita e tal, já está toda planejada. E a chamada está lá.
Eu vi o futuro. O inferno está vazio e todos os demônios estão lá. Tá. Esse é o anúncio da série. Só que se a gente for retomar, também tem algumas aberturas e tal. E eu fui procurar, pesquisar do Shakespeare, né? Essa frase é de Shakespeare. E é quando Ariel, em The Tempest, né? Da peça The Tempest, A Tempestade. E Ariel conta que Ferdinando está numa barca e, em desespero, ele diz o seguinte: o inferno está vazio, os demônios estão todos aqui. Certo? Uau. Então, essa citação, ela mostra bem o que é a cidade de Vinden no presente. Sim. Só que ela talvez é um reflexo do que vai acontecer no futuro e do que já aconteceu no passado. Será que em algum momento essa cidade foi diferente? Ou ela é carregada de energias? Eu acho que tá tudo isso da história dos demônios. Algo um pouco kármico, né? Então, vamos falar um pouquinho também sobre essa ideia, né? Viagens no tempo e a história do karma. O que é? Dá para mudar? Ou como é se reencontrar? Porque eu nunca tinha visto, ou pelo menos eu não me lembro, mas... não, De Volta para o Futuro ele se encontra, né? O personagem se reencontra. E também tem essa ideia de, por mais que você queira viajar no tempo para modificar alguma coisa, a linha principal da história não é modificada. E assim, o passado é determinante. É determinante, né? sim. Pois é. Então, fala um pouquinho para mim, vamos conversar um pouquinho a respeito também da influência de outras séries como Stranger Things. Acho que não é tanto uma influência de outras séries, eu acho que é muito mais uma sincronicidade, né? Exatamente, calhou das duas, né, estarem em evidência no mesmo momento. Mas tem um pouco também dessa tendência um pouco hipster, né, de exaltação dos anos 80. Então, quando o pessoal volta, né, de 2019 para 1986, sim, tem uma certa cultura, assim, quando ele, eu acho que no primeiro episódio, eu acho que no primeiro episódio acontece isso. Toca aquelas músicas típicas dos anos 80, o pessoal usando aquelas roupas, então tem uma... Né, os anos 80 estão voltando com tudo. Uma saudade. Saudade. E é engraçado porque é uma série que em geral tem uma pegada jovem, e esses jovens não viveram, né? Nem sabem. Exatamente. Numa época sem celular, sem internet. Idealizam bastante. Então que você saía e ninguém mais sabia de você. Sim. Você estava você e você. Exatamente. Né? E você não tinha que também dar satisfação de ninguém, enfim. Ninguém, é isso. Sim. E tem mais. Com essa... outra coisa, o It, o filme, também se apropria, claro, um pouco desse mesmo clima dos anos 80. Aliás, quando eu fui assistir o It, eu lembrei, primeiro, que tem atores do Stranger Things lá. Sim. Não é? Então, o clima já estava comprado. E ao longo do filme, aquelas piadas e todas as músicas que tocam, tudo... então, como eu tinha visto a primeira temporada do Stranger Things, logo assim, tudo de uma vez, como eu preciso de uma maratona. Vi o It e depois vi a segunda temporada, pareceu, sabe, que tudo que eu tava vendo naquele momento, e vi Dark depois, eu falei, caramba, tá tudo muito anos 80, tá tudo muito bonito, eu tô ouvindo as músicas o tempo inteiro. Existe também aquela coisa do tempo, né? A cada 30 anos você tem uma reciclagem do passado, então ele retorna e tal. Mas eu acho que é um pouco mais ainda esse saudosismo, né? Um pouco mais profundo, porque a gente tem a questão de, será que o mundo mudou nos anos 80? Será que a responsabilidade é dos anos 80? A responsabilidade, digamos, o período em que tudo aconteceu, que essa mudança aconteceu? Porque é um período também que se desenvolve, eu bato de novo na tecla, né, dos filósofos pós-modernos, é um momento de reflexão, né, muito profunda sobre a existência, sobre o que nós queremos e o que nós vamos fazer. Sim, parece que estão sempre repetindo uma mesma série de erros. Talvez com os mesmos problemas estão presentes, só que com outras circunstâncias. E o grande desejo, talvez, de quem está assistindo a série, e mesmo dos personagens, é tentar interferir nisso de alguma forma, sabe? Sim. Interferir nesse karma. Né? Porque a cada 33, meu Deus do céu, parece que as mesmas coisas ocorrem, os mesmos problemas, as mesmas relações familiares estão desgastadas. Os problemas ocorrem tudo igual. Exatamente. Nada mudou, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Stranger Things ou Dark? Ai, meu Deus do céu, essa pergunta é difícil, mas Dark. Dark? Com Mas certeza. então, me conta por quê. O que você viu em um e que... Enfim, faz um relato
rapidamente sobre Eu acho que eu fiquei um pouco influenciado pela segunda temporada do Stranger Things, porque eu não gostei tanto quanto da primeira. Talvez enfim, N questões pessoais, e por o Dark não tratar tanto de questões muito amorosas, não é? Entre adolescentes, eu achei mais dedicado ao fio condutor principal, sabe? Ele é mais dramático. Mais dramático. Eu acho que na segunda temporada do Stranger Things, esses assuntos do romance da menina nova que entra no grupo dos meninos, eu não gostei tanto, sabe? Eu não gosto tanto de romance adolescente. Então, mesmo que tudo bem, seja uma trama paralela da história, isso não define, mas entre as duas, eu acho que Dark se prendeu mais a essa dramaticidade que vai do início ao fim e que a gente está muito ansioso ainda para ver o que tá para acontecer, porque ninguém é o que parece ser, não é? Eu acho que fica, de novo, nessa história da empatia. Porque eu acho que Stranger Things, os personagens, você escolhe o seu preferido. Isso dá pra fazer. Né? Você tem uma coisa assim mais adolescente mesmo, mais de diversão. Sim. Dark não me parece uma série que a proposta seja... você não está fazendo nada, assiste um negócio divertido. Não me parece que seja isso. Eu também não. Parece também lógico, é uma forma de divulgação também dessas teorias todas, uma forma de levar a um público, talvez que não conheça um pouco da vida e obra do Stephen Hawking, de outras pessoas, do Einstein, né, que é citado também logo de cara. São questões que tocam tanto a gente, não é? Que a gente é levado a saber um pouco mais sobre isso. Eu fui querer pesquisar um pouco mais sobre isso depois de ver a série. É isso mesmo. Assim, outra coisa, tem porque acontece numa escola, existem cenas que são dentro de uma sala de aula e tudo mais, se colocam também angústias existenciais de jovens, que em alguns momentos me lembram um pouco aquelas angústias retratadas em 13 Reasons Why. Sim. Em alguns momentos parece muito essa série também. Exatamente, principalmente no contexto de 2019 mesmo. Isso. Outra coisa que é interessante, que a série, ela acontece sempre no futuro. Sim. Se você for ver, não tem presente. Exato, era uma questão. O que a gente vai chamar de presente? Qual é o presente? Não tem presente. Porque existem também aquelas teorias que dizem que o presente é tão fugidio que ele não existe. Sim. Porque no momento em que você diz estou aqui, já não está mais. Exatamente. E a frase inicial do Einstein era alguma coisa do tipo que passado, presente e futuro são apenas ilusões. Né? A gente não dá pra dizer aonde é que está. Eu tentei, quando eu terminei a primeira temporada, eu pensei nisso. Eu preciso saber onde está o presente. Porque se eu souber onde está o presente, talvez eu consiga pensar melhor mas não dá. É complicado. Sim. Bom, então, quando você tiver a resposta, você manda para algum grande cientista ou escreva um livro, porque certamente vai auxiliar na filosofia de todas as épocas. Sim. Bom, então, nessas salas de aula se citam, especialmente o Fausto do Goethe, em afinidades eletivas, né? Você fala, falando também dessa relação em afinidades eletivas de 1809, o que existe nesse texto é uma relação entre 4 pessoas que acabam, uma relação afetiva, mas que acabam num conflito, e assim, acaba me trazendo também a ideia do inferno, que o inferno são os outros. E lembra quando o Sartre faz Entre Quatro Paredes, por exemplo, que se colocam os personagens e eles não estão no inferno, mas estão, porque eles estão juntos no mesmo espaço. Existe essa ideia do inferno como sendo a eterna repetição daquilo que te angustia. Exatamente. Então, o mito do eterno retorno está presente na série também, né? Então, tudo isso, e lembrando que Fausto de Goethe, e a ideia do pacto. Exatamente. E a frase que você disse da segunda temporada, todos os demônios já estão aqui. Eles já estão, né? E quem falou isso foi Shakespeare, né? Sim. Não sou tão criativa. Enfim, olha, você gostaria de recomendar essa série ou finalizar com algum comentário? Olha, como uma pessoa muito ansiosa para essa segunda temporada, eu diria que o tempo até chegar essa segunda temporada é o tempo da gente conseguir ver mais vezes. Porque eu acho que a cada vez que a gente vê esses episódios, a gente descobre mais uma coisa, não só sobre aquela trama, não só sobre a cultura de 3 momentos distintos da nossa história,
da nossa história, da história europeia, né? Mas também a gente é levado a querer aprender cada vez mais sobre todas essas teorias de viagem temporal. Acho que isso me fascinou mais, sabe? A possibilidade, lógico, também tratam de alguns assuntos bastante caros para o avanço da tecnologia, essa coisa da energia nuclear, os perigos que isso pode trazer, enfim. Mas todo esse aporte da física mesmo, né? Que é algo que me fascina muito, eu acho que pode ser explorado para todo mundo que ainda não conhece a série, episódio por episódio, sabe? Espere, não subestime a série. Espere cada vez mais. Olha, para quem disse que, olha, eu desisti porque achei muito lento, não desista. Não desista porque você só tem a ganhar. Exatamente. E desde do segundo episódio, é algo que te compra. E assim, eu acho que a impressão que eu tenho é que assim, o roteiro ele é arrastado até o segundo. É só para te testar temporalmente. Sim, e chega um determinado momento, lá mais perto do final, que tudo acontece de um jeito tão avassalador que você fala, caramba, é isso. É angustiante, você entra nesse clima angustiante, né? Sim. E você quer tentar entender o que está acontecendo. Exatamente, porque tem essa consonância do sentimento de alguns personagens, principalmente da detetive, não é, que é a parceira do Ulrich lá nas buscas. A angústia que ela sentia parece a angústia de quem está assistindo, porque ela parece também estar vendo tudo assim de fora, e ela vai juntando as coisas aos poucos também. Ela assiste, exatamente. E no último, lá, quando tá chegando lá no final, que as coisas se acendem e aí se acendem pra gente também. É verdade. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma questão ali que o pessoal mandou, alguma coisa assim pra gente, pra responder? Olha, só enquanto a gente espera aqui, vou fazer um comentário, porque assim, há algum tempo atrás eu fiz um trabalho sobre o Magnolia, do Paul Thomas Anderson. É o mesmo diretor, porque ele escreve, dirige, enfim, roteiriza da Trama Fantasma. É o mesmo. Eu sou apaixonada por esse diretor. Então, quando eu assisti a série, tem alguns momentos que, assim, me trouxeram Magnolia inteirinho novamente. Tem cenas muito semelhantes mesmo, por exemplo, que há momentos em que a música traduz o sentimento que aquelas personagens têm. E isso é bem Magnolia, porque você não tem o texto é simplesmente visual. E, assim, o rosto dos personagens é que te trazem aquela angústia. O clima é muito importante também, não é? É um clima dark, se exatamente. Muita chuva, um frio que a gente sente, sim. É muito Blade Runner também. Sim. Você assistiu a série pedaço a pedaço ou não deu pra parar? Eu assisti a série, na primeira vez eu assisti parando um pouquinho, porque aí é questões de trabalho. Mas depois eu fui direto. Assisti novamente, porque eu queria ver detalhes da construção narrativa e especialmente... Gente, a cenografia, figurino, o cuidado que se tem nessa série, o sonoplastia, o som, sensacional. É verdade. Eu não sei, agora eu não acompanhei tanto os prêmios Emmy e o Golden Globe. Por uma questão de tempo, talvez eles não tenham aparecido na última temporada de prêmios ou devem aparecer na próxima? Eu acredito que na próxima, porque ainda talvez não tenha chegado, ou pelo menos não tenha dado impacto ainda nos Estados Unidos. Mas, assim, vamos esperar para ver se alguma coisa acontece. Sim. Vamos lá. Nós temos uma pergunta. O que você espera da segunda temporada? Quem será que a gente... Eu não tenho o nome de quem mandou, depois você vê para mim quem mandou, tá bom? Então, o que a gente pode esperar dessa segunda temporada? Olha, por mais que eu espere algumas respostas, eu acho que não as terei. Olha, você sabe que esse final me lembrou Mad Max. Sim. É muito Mad Max. Exatamente. Até as faíscas, como chama aquilo? Umas fuligens voando. Então, aquele tanque, enfim, eu não quero falar muito, né? Mas é uma coisa, desertificação, meio... Eu acho que, lógico, vai tratar de um cenário um pouco mais apocalíptico, ou pós-apocalíptico, mas sempre girando em torno dessa coisa do acidente nuclear. Sim. Eu acho que vai ser bastante pautado nisso. Talvez até essa coisa da energia nuclear tenha a ver com a abertura de possibilidades, não seja só uma máquina, enfim, né? Uma máquina, enfim... Uma dobra no tempo, né? Às vezes tem algo relacionado a isso também. Pois é.
Mas eu espero, acho que mais questões. Eu acho que eles vão se vierem mais para próximo da gente, ou seja, os blocos, né, ao invés de irem para o passado, se dirigirem mais para o futuro, eu acho que vai ficar até mais difícil de compreender um pouquinho. Bom, esperamos então a segunda temporada ansiosamente. Para 2019, né? Eu me sinto, assim, tem algumas séries que a gente se sente órfã de repente, né? Porque seja porque acaba ou seja porque ainda não vem. Exatamente. Game of Thrones que a gente fica esperando. Meu Deus do céu, 2 anos já vai fazer. Vai demorar. Sim. Produções sofisticadas demoram muito. É verdade. Pelo menos primam pela qualidade, então tem que esperar. Muito bem. Olha, foi um prazer. Prazer meu. Aqui. Obrigada para você que assistiu, que mandou pergunta pra gente, que mandou comentários. Participe sempre aqui do nosso Mega Séries. Paulo, espero que na segunda temporada você volte pra gente bater um papo bem legal. Com certeza. Continuar. Comentando muito mais coisas da primeira, porque a gente vai esperar que todo mundo já tenha visto, hein? Por favor, assistam. Até lá, todo mundo é pra ter visto. Vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo. Recomendem. É isso aí, gente. O Mega Séries de hoje, falando de Dark, fica por aqui. Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e desejo a todos uma ótima semana. Até mais.